Bem, olá mackenzistas, tudo bem? Meu nome é Santiago, eu sou analista de mobilidade aqui da COI e sejam bem-vindos à quarta Semana Internacional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma iniciativa da Cooperação Internacional, Cooperativa de Cooperação Internacional e Interinstitucional da UPM, nosso escritório internacional. E hoje temos o prazer de receber aqui alguns representantes da Kwantlen Polytechnic University, da KPU. Marina Ungaretti, Field Representative da América do Sul, Chanel Wong, Study Abroad Coordinator da Office of Global Engagement, e o Sérgio Gustavo, que é aqui um aluno maquezista recém regressado, digamos assim, de um período de estudos na KPU, para contar para vocês um pouquinho sobre a universidade e sobre a experiência internacional. Tá certo? Só é, esclarecendo que ao final da palestra vai ser inserido no chat um link de um formulário de presença, tá? Então, assim que eu colocar no chat, peço por gentileza que vocês preencham, porque ele não fica aberto muito tempo para vocês preencherem, tá bom? Então, não enrolem o preenchimento. E perguntas podem ser enviadas no Q&A, depois eu faço a mediação. Caso necessário de tradução também, não há nenhum problema. Aqui eu falo os dois idiomas, então, caso seja necessária uma tradução, não há nenhum problema. Bem, agora lhes dou a palavra, so you can go ahead. Thanks so much for your presence. Okay, thank you so much. Hola, everyone. My name is Chanel Won, as introduced just now. Before we begin, I just want to acknowledge that at KPU, we work, study, and live in a region south of the Fraser River, which overlaps with the unceded traditional and ancestral lands of the Kwantlen, Musqueam, Casey, Semiahmoo, Chasen, KCAT, and Coquitlam people. Yeah, so just want to quickly go through with you again that today from KPU, we have myself, Chanel Wong, who's the study abroad coordinator here, and we have Marina, who's our field representative based in Brazil. And here you can also find our team's, the study abroad team's email address here. And first of all, just want to go through today's agenda with everyone so that you know what will happen later on. So first, Marina will quickly will go through introduce the KPU, to go through some of the information about KPU and the region in Metro Vancouver. And then we are so happy that we have our a student who's an exchange student at KPU, but he's actually from MPU, Sergio, to share his exchange experience with us. After that, I will go over the application process for the exchange program at KPU if you're interested in studying here as an exchange student, as well as some information about scholarships available for students. Lastly, we'll leave some time for Q&A in case if you have any questions. And also feel free to just put it in the chat box as well if you would like. So I will pass the floor to Marina. Thank you, Chanel. Olá, boa tarde, eu sou a Marina, eu sou representante da KPU, eu fico baseada aqui no Brasil, em São Paulo, já tive a oportunidade de estar aí com vocês no Mackenzie, em reuniões, e eu vou fazer a minha parte em português, o Sérgio também, e depois a Chanel vai fazer a parte dela em inglês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai poder ajudar vocês também, tá, com essa parte aí de tradução. Bom, eu acho que um pouquinho da KPU, eu vou começar pela parte da localização para vocês entenderem, né? A gente sempre fala que fica em Vancouver, British Columbia, no Canadá, mas na verdade a gente está localizado especificamente na região metropolitana de Vancouver, que é como se fosse a nossa grande São Paulo, tá? São cidades próximas e eu vou até já passar. Chanel, you can move to the next slide, please. Aqui está um pouquinho mais fácil para vocês entenderem a proximidade que é de Vancouver Downtown, né? Então, um grande benefício hoje, vocês já devem ter ouvido falar, Vancouver é uma cidade extremamente cara,
né? Então, tanto Vancouver e Vitória são as cidades mais caras ali da British Columbia, e essa região ela é um pouco mais acessível. Então, hoje isso acaba sendo muito favorável para os estudantes morar nessa região, que vocês têm um custo mais baixo, especialmente com a parte de acomodação. Depois o Sérgio vai contar a experiência dele também para vocês. E ao mesmo tempo é muito próximo, né? O Cape Richmond é onde fica, desculpa, Richmond é onde fica o aeroporto, inclusive de Vancouver. Você chega para Richmond, é uma estação, você já está em Vancouver Downtown. Então a gente tem um campus em Richmond, 2 campos em Surrey, um campus em Cloverdale e um em Lunley, tá? Então todas essas cidades, elas são conectadas, os nossos campos, por um shuttle bus, que faz toda a rota. Então, independente de onde vocês estudarem, o acesso é muito fácil e a parte também de transporte nessa região é muito boa, tá? Então, vocês não precisam se preocupar em relação a isso. Next, Chanel, please. Vamos falar um pouquinho agora, né, do conceito que é a KPU. A KPU, gente, ela é a única universidade pública politécnica do Canadá. E o que isso significa? Qual é o nosso diferencial, né? Então, a gente tem as universidades acadêmicas, como também a Mackenzie, a gente tem os colleges focados em carreira no Canadá, e a KPU, ela fica na metade ali do caminho, a gente brinca que é híbrido, né? A gente oferece a parte acadêmica associada à prática. Ela é uma universidade que a gente fala metodologia hands-on. Então, tudo aquilo que vocês estão aprendendo, de fato, em teoria, vocês já colocam na prática. O nosso objetivo é preparar o aluno para o mercado de trabalho. Vocês saem prontos para o mercado, né? Então, independente um aluno que faça um curso da KPU e que queira ficar no Canadá um tempo, né? Porque tem esse benefício, o Canadá dá um benefício às universidades públicas, você pode estender o seu período lá, o governo te concede, ou voltar para cá também. Com certeza o Sérgio deve ter trazido alguma experiência de lá, e quem faz um programa completo lá também vai voltar para o Brasil apto para trabalhar aqui no Brasil, tá? São classes pequenas, no máximo 35 alunos por sala de aula, então isso facilita muito o aprendizado do aluno internacional. A KPU, no total, tem 20 mil alunos, e alunos internacionais são até, no máximo, 30%. A gente tem um limite quanto a isso, então realmente é uma vivência de estudar numa universidade canadense. Claro, é ali uma região extremamente multicultural, então às vezes até os canadenses mesmo são descendentes, né, de outros países, mas o que é o importante é que vocês vão conseguir viver, né, realmente ali uma universidade canadense. Next, Chanel, please. Aqui eu vou contar um pouquinho para vocês, é um resuminho, essa tela é bem legal, porque a gente fala 10 motivos para vocês estudarem, né, na KPU, quais são os atrativos que a gente pode oferecer para vocês. Então, eu já falei sobre viver na região metropolitana de Vancouver, a experiência hands-on, né, que você se forma já trabalhando na área, a maioria dos nossos programas. Os nossos professores, que a gente fala instrutores, são da indústria, tá? Para dar aula na KPU, o professor ele tem que estar atuante, então o professor acaba sendo ali o seu primeiro networking, né? Com as empresas, com os futuros trabalhos. A gente tem sim scholarships também, inclusive scholarships para alunos internacionais. No caso, vocês que se forem como o Sérgio, aí não tem nada a ver com isso, é um outro tipo de programa, mas para alunos regulares, que vão de uma forma regular, a gente oferece sim scholarship. No Canadá, gente, as scholarships são por mérito, tá? Então, o aluno, ele começa o programa e, de acordo com o desempenho dele, ele vai ganhando as bolsas de estudo. É um pouquinho diferente no Canadá. A gente tem o Shuttle Bus, que faz a rota dos campos, que ajuda bastante o aluno. A maioria dos nossos programas não tem livro, não tem gasto com material, está tudo incluso no valor do tuition. Isso também é um grande diferencial da KPU. Nós temos alguns programas que tem o co-op. O co-op é como é um estágio que você faz como parte do programa e que você é remunerado. É uma experiência incrível. A gente tem parceria com várias empresas ali da região. Isso também acaba agregando bastante, tá, no seu estudo. As classes pequenas, que eu já falei isso para vocês no slide anterior, a educação globalizada, né? Isso acaba incluindo aí o nosso programa junto com o Mackenzie, a gente tem também com outras universidades no mundo todo, e o Work Canada After Graduation, que é o famoso PGWP, que é o Post Graduation Work Permit. Então, quando você faz um programa na KPU com mais de 1 ano de duração, né, como um aluno regular, você tem o benefício do governo de ficar mais tempo no Canadá trabalhando e colocando em prática ali o que você aprendeu. Next slide, Channel, please.
Falando um pouquinho aqui de valores, na verdade, o nosso foco aqui era um pouquinho na parte de living costs, para vocês terem mais ou menos uma ideia quanto se gasta por ano, tá? Mas a nossa tela, ela engloba tudo e é um pouco complicado falar, porque depende muito do programa que vocês vão fazer. Por exemplo, quem opta por um programa de pós-graduação, ele tem menos crédito, são programas mais enxutos, então você paga o valor um pouquinho mais baixo, o ano gira em torno aí de $14.398. E se você for fazer um undergrad, né, um ano mesmo de uma graduação, certificado, diploma, um bacharelado, o ano gira em torno aí de $23.665 canadenses, né? Não sei se vocês são familiarizados, o dólar canadense, ele é abaixo do dólar americano. Hoje, para a gente, ele gira em torno aí de uns R$ 4. Tá em alta agora, ele estava bem mais baixo, estava 3,65, mas agora tá 4. Então, só para vocês terem uma ideia aí, o living costs por ano, incluído a parte de acomodação, gira em torno aí de $25.800 por ano, tá? E o aluno internacional, né, ele pode trabalhar enquanto ele estuda. Então, você pode trabalhar 20 horas por semana, né, durante o estudo, e nas férias, 40 horas por semana. E se você conseguir um trabalho dentro da universidade, você também pode trabalhar sem limite de hora. Então, isso também colabora bastante. Next, Chanel. Aqui eu acho que é o mais interessante, né? Gente, a gente tem 140 programas, não dá para falar de todos os programas e de todas as faculties. Eu escolhi as 4 mais importantes e que existe a possibilidade da questão da mobilidade, né? Além dessas faculties, a gente tem a Faculty de Health também e a Faculty de Trades and Technology, que são programas bem mais limitados. Então, eu selecionei aqui o que a gente pode trabalhar melhor com vocês, né? Então, a maioria dos alunos do Mackenzie, no meu entendimento, vão para os programas da Escola de Negócios, da KPU, né? Que a gente tem aí várias opções que vocês podem escolher. Aproveitando, os programas de tecnologia ficam dentro da Escola de Negócios também. Information Technology e o Computer Information System. Também são programas bem procurados. Nós somos muito fortes na parte também, gente, de design voltado para moda, né? A Lululemon, que é a empresa canadense que inclusive fez as roupas dos atletas nas Olimpíadas, né? Foi a nossa investidora do nosso campus, então a gente é bem referência nessa parte lá no Canadá. A gente tem vários programas para a área de Science and Horticulture, que são programas incríveis. Eu destaco para vocês, a gente tem um programa, um diploma de cerveja artesanal, que é o mais premiado do Canadá, tá? Eu sempre gosto de falar. E a Faculdade de Artes, que é um pouco da nossa humanas, mas também engloba várias outras coisas. Em destaque aí para psicologia, a gente já teve alunos de psicologia do Mackenzie, eu inclusive até já conheci alunos que participaram de eventos comigo. Criminology também, que é um programa para quem é da área de direito, é bem interessante. Deixa eu ver se tem mais algum que eu gostaria de destacar. Uma informação interessante, agora que está super na moda aí os filmes dos super-heróis, o Ryan Reynolds, ele é ex-aluno da KPU, ele fez um programa de Fine Arts, ele é de Vancouver, né, ele não se formou, ele parou antes, que eu acho que a carreira dele já decolou, mas ele é um ex-aluno nosso aí da Faculdade de Artes, eu gosto sempre de comentar isso com vocês. Next slide. I think that's the last one. Yeah. So now I will finish my part. I will introduce Chanel for you. She's going to give. Oh, Sergio, I'm sorry. I'm sorry. Sergio is going to tell you about his experience. So, welcome, Sergio. Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência na KPU. E, na verdade, eu estava fazendo no Mackenzie Publicidade e Propaganda, né? Eu já estava no meu 4º semestre. E aí eu fiz o programa de mobilidade acadêmica, fluxo contínuo. Então, é uma opção que você pode ficar de 1 a 2 semestres em uma universidade parceira, escolhendo as matérias. Então, assim, é um programa bem legal. E eu acabei ficando 2 semestres, então eu fiquei o Spring Term e o Summer Term. Eu voltei agora no sábado para o Brasil, então eu estava desde janeiro. E, assim, a minha experiência foi incrível. E, primeiramente, falando de Vancouver. Porque, assim, Vancouver é uma cidade maravilhosa. Em questão de segurança, em questão de qualidade de vida, coisa para fazer. Então, se você gosta de balada, tem balada. Se você gosta de coisa outdoor, tem muita, muita coisa outdoor. Então, lago, enfim. Se você vai no período do inverno, tem montanha para você esquiar. No verão tem praia. Assim, é uma cidade que tem tudo. É uma delícia, sinceramente. O transporte público funciona.
tudo funciona. Eu, particularmente, gostei muito, mesmo a questão de saúde, também você ali paga uma taxa que não é tão alta por mês e você tem acesso à saúde. Então, assim, o primeiro ponto foi que eu amei a cidade de Vancouver, então eu super recomendo. Acho que é uma cidade que vale super a pena viver. E agora, ai, começou a vir dúvida, eu vou deixar para depois. É, então, o segundo tópico que eu queria cobrir também seria sobre a faculdade, especificamente. E, assim, a qualidade de ensino é muito, muito boa, assim. Sinceramente, as aulas foram incríveis, muito completas. Os professores, assim, de fato, eles têm um histórico profissional ali que, por exemplo, eu tinha uma aula de digital marketing. Meu professor tinha sido ali gerente de digital marketing, ele trazia a experiência dele no dia a dia. Então, não é aquele negócio de trazer só o que está no livro e explicar, sabe? Então, o que importa é isso, sabe? Tem muito mais essa abordagem que você vai utilizar no seu dia a dia. Então, assim, era uma coisa que eu gostava muito e acaba deixando mais interativa a aula. E tem muita infraestrutura, então todas as salas, assim, tem muita sala com computador. Então, assim, tudo que você precisa tem. Mesmo nas salas de design também tinha coisas específicas. Então, todo o material, assim, necessário que você precisar, a faculdade oferece. Mesmo o computador, você pode ir na library e pegar um computador emprestado. Então, assim, tudo que você precisar, de fato, vai ter alguém ali para te ajudar. Então, é uma questão, assim, que eu gostei bastante. E falando um pouquinho da diferença cultural, isso eu acho que é uma parte que é bom falar, que eu acho que foi o que mais me impactou, porque assim, no Mackenzie e qualquer universidade brasileira, a gente tem muito mais o costume do professor ir aos alunos e ajudar, né? E meio que a gente nunca tem que se preocupar muito, os professores estão sempre ali avisando 1000 vezes a mesma coisa, e a gente não precisa se preocupar tanto. Assim, no Canadá é totalmente diferente. Então eles passam tudo, mas assim, help yourself, sabe? E de uma maneira positiva, não de uma maneira, ai, que se dane você, não. Assim, cara, você está fazendo faculdade, é sua responsabilidade, então corre atrás, sabe? Então, se você perdeu a aula passada, vai correr atrás e assim, tem atividade toda semana. Isso é uma coisa que pega bastante também, que às vezes no Mackenzie a gente tem a N1 e a N2, né? Lá toda semana tem que entregar coisa e você tá assim, perdeu uma aula, você já meio que se embola ali. Então, assim, é muito puxado, vou avisando com antecedência, e você vai ter que correr atrás. Então, esquece essa ideia de que as pessoas vão ter que ficar correndo atrás de você, você que vai ter que correr atrás e dar um jeito de entender as coisas. E eu acho que é uma coisa muito positiva, pelo menos, principalmente para a gente que está começando ali a vida profissional, a gente começa a correr mais atrás das coisas e depender menos das pessoas. Então, acho que esse é um ponto, assim, muito importante de falar. E o próximo tópico que eu trouxe aqui é a questão do suporte, porque, assim, tem muito, muito. Então, assim, mesmo quando você tem dificuldade, eles oferecem private classes, assim, de graça. Então, por exemplo, eu tive uma aula de contabilidade. Eles tinham revisão para prova, você podia marcar tutor. Mesmo eu também tive questão com o visto, que eu estava com dúvida. Tem uma parte de international que só cuida dessa parte. Então, assim, sempre tem alguém que cuida de alguma parte que você tiver alguma dúvida. Tem counselor, também tem questão de assistência psicológica, e assim, é tudo coberto. Então, você não precisa pagar nada por isso. E é bem legal, porque principalmente nesse programa de mobilidade do Mackenzie, eu pelo menos não precisei pagar nada nesses 2 semestres, então nem de tuition, nem nada, então foi melhor ainda, esse programa de Exchange Student. Então, assim, é muito, muito, muito legal. E nessa parte também de suporte, tem um programa de Buddy Program. Porque o que que acontece? Às vezes a gente vai para outro país e, assim, não conhece ninguém e é muito complicado porque a gente não sabe de nada, né? Então é um mar de tudo novo. E esse programa, basicamente, é quando você aplica, você fala se você quer ou não. E, basicamente, se você falar que você quer, vem uma pessoa, um estudante da faculdade, entra em contato com você e ele te ajuda em tudo. Então, qualquer dúvida que você tiver com a aplicação em relação à aula, essa pessoa está ali para te ajudar. E também em questão de inclusão, não só em questão acadêmica, mas também social. Então, eles criam um grupo só de international students, marcam para sair, marcam para conhecer. Então, assim, sempre tem muito social gatherings, assim. Então, assim, se você quer fazer amigos, você tem a possibilidade, você não vai ficar ali perdido. Então, é uma coisa que ajuda muito, principalmente no começo. Então, um programa é uma parte que eu achei importante trazer. E o próximo tópico seria essa questão, que a Marina já até falou, de ser uma faculdade bem hands-on, e de fato é. E eu, pelo menos, eu sou da área do marketing, né, como eu falei, então eu fiz o BA, Bachelor's in Business Administration Marketing Management, e basicamente as minhas aulas de marketing foram, assim, muito, muito práticas. Então, por exemplo, uma delas foi Integrated Marketing Communication, e a gente fez uma parceria com uma empresa, então era uma cervejaria, que a gente foi até a cervejaria, o cliente explicou ali quais eram as dificuldades dele, o que ele precisava melhorar na parte de marketing. E assim,
e a gente foi com o professor, então, assim, é uma experiência muito legal, a gente conheceu a cervejaria, inclusive, foi, assim, muito bacana. Aí depois a gente vai para a sala de aula, discute aquilo, então, assim, é muito, muito legal. E mesmo no final do curso, a gente apresenta todo aquele case, todas aquelas soluções para o cliente, e ele avalia ali o que a gente trouxe. Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito legal, porque você tem, de fato, contato com o cliente, e mesmo, não sei se tem alguém de marketing, mas aquela parte de que, não tem informação de budget, não tem informação de tal coisa, que no dia a dia você passa com o cliente, você vê que também com esse cliente a gente teve isso, então, essa informação a gente não tem, então, assim, você tem que dar um jeito e é muito, muito real. Então, duas das matérias de marketing foi assim, mesmo a matéria de digital marketing, que é um outro exemplo legal para mostrar essa parte de ser hands-on, é questão de simulation. Então, muitas matérias a gente tem simulations, que é uma coisa que eu nunca vi no Brasil. Então, é uma coisa que eles têm ali um sistema que você simula ali uma determinada situação e você vai imputando informações, ele vai trazendo resultados. Então, é uma forma também de você colocar o conteúdo ali em prática. Então, assim, acho que um dos principais pontos é isso. Essa questão de ser uma coisa prática, principalmente para pessoas que... É que eu fiz na School of Business, né? Então, quem trabalha com business, essa parte é muito importante prática, né? Então, se vocês são dessa área ou de alguma área que a prática é muito importante, eu tenho certeza que a KPU vai ser, assim, incrível para vocês. E próximo tópico aqui seria a questão de cursar matérias diferentes, porque, basicamente, quando a gente faz esse programa de mobilidade pelo Mackenzie, a gente pode escolher a nossa grade, então a gente não fica preso. Então a gente pode explorar outras áreas. Então, se você tem curiosidade de conhecer, sei lá, sobre outra matéria, você pode. Eu, por exemplo, faço publicidade. Eu não teria nenhuma matéria de contabilidade no meu curso, mas eu gosto da parte de business, achava importante e queria fazer. Então, assim, eu peguei uma matéria que não tinha nada a ver e comecei a fazer, aprendi do zero. Então, assim, é uma possibilidade muito legal, principalmente para quem não tem muita certeza de qual área quer seguir. E tem muita possibilidade de curso, então, às vezes aqui a gente não tem tanta possibilidade, mas na KPU, se você entra lá nos courses que eles têm, assim, é Marketing Analytics, tem, assim, muito nichado, sabe? Então, às vezes, se você quer aprender sobre uma matéria específica, assim, bem possivelmente vai ter ali a matéria que você quer, sabe? Não é algo muito geral, é bem específico, então, se às vezes tem algum curso, alguma coisa que você queira fazer específica, é interessante você ver. Mesmo minha amiga lá, ela que foi comigo também nesse programa, ela fez cerâmica, por exemplo. Então, assim, só para vocês terem ideia do quão geral, assim, vocês podem expandir nesse sentido. E só umas tips aqui que eu adicionei depois, que, seguinte, a primeira delas é em relação ao IELTS. Porque o que que acontece? Se vocês pensam em fazer a KPU, eles pedem 6,5 mínimo na nota. Então, assim, se programem antes, porque mesmo você falando inglês, é bom você estudar para a prova, assim, você tem que estudar o modelo da prova, então essa é uma dica que eu dou. Então, sei lá, você tá pensando em ir para campeão no final do ano? Pega uns 3 meses, 4 meses pelo menos para você estudar ali pro IELTS, para você se preparar, ter tempo de fazer a prova, separar a documentação, porque às vezes a gente deixa para cima da hora e assim, é uma prova que você tem que estudar antes, sabe? Mesmo você já falando inglês, é importante você ali estudar antes, então tenham isso em mente. Essa é uma primeira dica. Uma segunda dica que eu coloquei aqui é da questão de a faculdade ser mais difícil no sentido das matérias. Porque assim, você pode escolher de 3 a 5 matérias, né, no programa para você ser o full, como que chama? Full, full, Marina quer me lembrar? Você pode, tem três possibilidades. Você pode escolher 3 matérias, que são 9 créditos, 4 matérias, que são 12 créditos, e 15 matérias, que são 5 créditos, é o que você escolheu, que é o full. E aí você Isso, tem a grade completa. Então, o aluno ele tem a possibilidade de escolher. exato. E assim, se vocês estão indo mais para aproveitar, escolham menos matérias, porque assim, é bem puxado. Então, às vezes, no Mackenzie a gente tem 7 e a gente leva tranquilo, consegue fazer estágio, 5 matérias, assim, é bastante, tá? Então, assim, tenham isso em mente, é bem puxado, tem muita atividade. Então, essa é uma dica que eu acho importante para a experiência, dependendo do que você está buscando. Uma segunda dica também são os níveis das matérias. Como você pode escolher qualquer matéria, tem o número da matéria. Então, tem matéria de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Então, assim, tenha em mente que as matérias de quarto ano são projetos complexos, que vai demandar ali muita prática. Então, se você for montar ali sua grade, querer pegar 5 de repente, não vai pegar 5 de quarto ano, porque, assim, vai demandar muito. Então, só para vocês terem essa ideia, que eu lembro quando estava montando a minha, eu não sabia que o número das matérias significava o ano. Então, se a matéria começa com 1, é primeiro, e assim por diante. Então, acho que é uma dica ali importante. E ficar de olho no campus também, porque como ela disse, tem 5 campos.
Então, só entende certinho as aulas onde você quer pegar para você conseguir morar perto. Tem o shuttle, claro, então isso facilita, mas só para você ter uma ideia, dá uma olhadinha no Maps, que eu acho que é uma questão importante. E, gente, acho que isso era da minha parte, era isso. Eu deixei meu número de contato aqui, porque eu sei que sempre tem muita dúvida. Eu lembro que quando eu estava aplicando tudo, foi uma loucura. Tem muita coisa que a gente não tem resposta, então a gente fica meio agoniado. Então, qualquer coisa que vocês tiverem, sei lá, de hospedagem, onde eu fiquei, qualquer dúvida muito específica que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu respondo. E, acho que é isso, da minha parte. Okay, so we can. Now is Chanel. Thank you so much, Sergio. If you're really interested and you want to apply to come as an exchange student as Sergio, I hope I can share more information that might be useful for you. So, as mentioned, like for the KPU student exchange program, because we are actually a partner school of MPU, your school, so you don't have to pay for the tuition fee. However, you probably want to check on the cost of living and other costs that might be involved during your study and stay here. And also, just now, Mariana introduced some of the faculties that and programs that we offered at KPU. So, as an exchange student, basically you can choose most of the courses that are under art, business, and science faculties. For design faculties, if you are able to provide a portfolio, we can submit it to our design faculty. And once they are approved, you can also take courses under our design schools. And for some courses, there are prerequisites, meaning that it's a higher level course. So you will also have to submit a proof that you have taken similar courses that we recognized before being able to approve to take the higher level courses. And I will go through that into a little bit more details like in the next slide. And I think just now Sergio also mentioned about the global buddy programs. So at KPU, we will pair each inbound incoming exchange student with one KPU student throughout your study here so that they can support you. And maybe I heard that many of them did hang out with each others as well. So yeah, let's move on to the application process. So if you want to come as a regular exchange student, so the very first step will be to apply through your school. As you can see, I think on the checkbox, the email of your study abroad teams. So you will have to check with them to see how you can apply formally to your school. After that, your school will nominate you to KPU. And for those who have been accepted, we will reach out to you and your school and let you know the application process. And we will ask you for additional documents so that we can review your applications and to decide which faculties that we need to assign you to. And then we will ask once all the application process has been completed, we will check with you on course registrations to help you to make sure that you have registered for courses that is relevant to your program or like the courses that you want to take at KPU. And once you have registered for courses at KPU, believe both your schools and we will provide more information to prepare you to come to KPU as an exchange student. And besides on top of the regular exchange program, there's actually a scholarship program called Emerging Leaders of America's Program, ELAB. It's a program offered by the Canadian government where for selected students, they will receive scholarships that are provided by the Canadian government
which can support your exchange here. If you're interested in applying for the scholarships, you will have to submit additional documents, and KPU will so actually similar to the regular process, but we will do one more step, which is to submit your applications with the additional documents required by the government, and we will submit your application on behalf of you, and we will also follow with you throughout the process and update you once the result is out. And for selected scholarship recipient, you will receive the scholarships usually on the second month upon your arrival. So we will recommend students to make sure that they have enough funding for their life here in Vancouver for the first 2 months for scholarship student. And if you're interested in knowing a bit more about the scholarships program, so here is a link where you can find more information about ELAB. And it's actually scholarship programs that offered for all the exchange students from the Latin America and Caribbean regions. So for example, for this academic year, 2024 to 2025, KPU did receive some scholarship recipients, and each of them actually received around 8,200 Canadian dollar for their 4-month exchange program at KPU. One thing to note is that there is only one round of applications for every year for ELAB. It usually happens in February, and if you miss that deadline, then you would have to wait, and you would like to be to apply for the scholarship program, then you will have to wait for the next round. And for that particular round of applications, you can choose to come during our fall semesters, which begins from in September and last till December, or to come for our spring semesters, which is from January to April. Yes, and I would love to also share with you more information about what do you need to prepare as an exchange student at KPU, and go through the process into a little bit more details in case if you're interested and want to know more. So as mentioned, we will work with both you and your school for the formal applications as an exchange student to KPU. And once you're accepted, we will send you a welcome letter together with a welcome package, which includes more information about the life here, and to just better prepare you to come as an exchange student. At the same time, we will also send out a letter of acceptance to prove that you're accepted to KPU as an exchange student. I just want to highlight one more thing about the letter of acceptance. In the past, a lot of exchange students would use this letter as a proof for their visa applications, and I will go through a bit more into details in the next slide. So once after sending out the welcome letters, as mentioned before, we will support you and walk you through for the course selections and course registration process. And when the semester is beginning very soon, then we will send out more information about to prepare you for your study at KPU to make sure that you're well prepared. And some of the informations that you might want to consider when coming as an exchange student in KPU, for example, visa. Please note that student who studies here for less than 6 months in general would not need a study permit, but instead, depending on your nationalities, you might need to apply for visitor visas. If you remember, just now we mentioned about the letter of acceptance.
that letters will help you to apply for your visitor visa as well. And you might also want to consider about housing and flight and other aspect when coming to Canada. Okay, next slide. And I also want to add a bit more about the Global Buddy program and also other support that you will receive as an exchange student at KPU. So when you just arrive on the first week, we usually will host a welcome party to all the exchange students, and we will invite your KPU buddies to come and so that you can meet, and we will share more information about important information about studying as an exchange student at KPU, so that to make sure that you won't miss anything. And you're welcome to book a meeting with me. And if you have any problems throughout your semester at KPU. And just want to highlight again that you don't have to pay for the tuition fee at KPU as an exchange student. However, there's some fees that you might need to consider. For example, all the exchange student are compulsory to pay for the health insurance that is provided by KPU, and we work with our insurance provider, as well as transportation pass, so that you can use it as a student, and you can use the pass after paying for 4 months for the passes. You don't have to pay additional cost for all the transportations when you're transiting in that region. Yes, and as a student, yeah, just now as I mentioned, you have these are the fees that you will have to pay, and yeah, and we will really want to support you, and we'll keep communicating with you throughout the process as well. So that's the end of my part, and I would love to leave some times for Q&A in case if you have any questions. And if you can see here, this is a QR code to our view book. However, the view book is actually created for regular students, so some of the information might not be very useful for you, but you can still find some of other information, like you can take a look of our campuses and all the services that we provide to all our students. Yes, and I will just leave the time for any questions. Feel free to just yes. Thank you, type in the chat. Chanel. Thanks so much. Bem, agora vamos abrir para perguntas e eu também vou enviar no chat o link do formulário de presença. Então, novamente reiterando, preencham rápido o formulário, tá bom? Porque ele não vai ficar aberto durante muito tempo, tá? Ele vai ser encerrado. Então, vou enviar e já preencham e enviem suas dúvidas. Pode ser tanto em inglês quanto em português. Caso necessário, a gente realiza uma tradução, tá bom? Eu vi aqui que já temos uma pergunta, né? Perguntaram se a universidade oferece cursos de curto período, tipo de 1 a 2 meses. Então, na verdade, de 1 a 2 meses, não. O que nós temos é um programa que chama Visiting Student, que você pode estudar 4 meses, que é um termo, durante o seu programa, mas você tem que estar cursando um bacharelado, né? E você pode fazer um termo lá. Então, é um máximo, o mínimo, desculpa, que a gente tem são 4 meses. Certo. Bem, mais alguma dúvida? Vi que a Simone elogiou, disse que foram ótimas dicas e agradeceu. Nós que agradecemos, Simone, seu interesse. Vou até adicionar, Santiago, a Claro, questão que a fica à Chanel vontade. falou do visto. Esse programa, o Visiting Student, o aluno ele pode ir com visto de turista, e se você tem um visto americano, o Canadá ele tem um visto eletrônico, que é o ETA, que você faz diretamente no site do governo. Você paga uma taxa super baixa, não vou me lembrar agora, eu paguei esse ano, mas vamos dizer, tipo, $30, algo assim, tá? E aí ele sai no dia seguinte. Então, para quem tem o visto americano e quer fazer esse programa curto, é super fácil, tá? Se não, tem que tirar aí o visto canadense, se você não tem o visto americano. Bem, mandaram uma pergunta aqui, acho que essa eu posso responder, né? Para psicologia, seria possível fazer um semestre através do programa de mobilidade? Sim.
A gente, no caso, nós abrimos 2 vezes por ano nosso programa de fluxo contínuo, tá? Que é o nosso programa de intercâmbio. Ele é realizado mediante edital, tá? Então, basicamente está tudo bem definido no próprio edital. Eu vou colocar o link aqui no chat do que está encerrando agora. Aí vocês já podem dar uma olhada e tirar as dúvidas através do e-mail coi.alunos@mackenzie.br. Então, eu só vou pegar o link aqui. Fique à vontade para mandar mais perguntas. Também é importante ressaltar que vocês podem realizar intercâmbio a partir do segundo semestre, tá bom? Então, quem está no primeiro semestre vai ter que esperar um pouquinho, mas já pode ir dando uma olhada no edital para ir se familiarizando com o processo e como é que funciona. E também para ir se programando, porque tem certas atividades que vocês podem fazer durante a sua graduação que aumentam a sua nota no processo seletivo e aumentam a sua chance de participar também. Certo? Vou puxar aqui o link. Segundo. Bem, temos mais alguma pergunta? Acredito que de momento não. Bem, então eu gostaria primeiramente de agradecer a Marina, o Sérgio, and I would like to thank you as well, Chanel, for your presence and your amazing presentation. I'm sure the students really enjoyed it. So thank you so much to everyone. Thank you. Thank you so much for organizing and inviting us. Yeah, we are very happy to present it to all the students of the Gata, and we hope to see you at KPU soon. Yeah, hopefully. Obrigada, pessoal, também pela audiência. E eu tô por aqui, tô sempre aqui no Brasil. Se alguém que tiver alguma dúvida extra, depois entrar em contato com o pessoal do Departamento Internacional de vocês para fazer aí um meio de campo para falar comigo. O arroba da KPU é arroba KPU Brasil, Brasil com S. Eu que geralmente tô lá na ativa, se tiver alguma dúvida também, consigo responder por lá, tá bom? E obrigada. Certo, muito obrigado a todos e nos vemos amanhã para as outras palestras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.